Olá, sejam todos bem-vindos. Somos a página Concursos Brasil. Estamos aqui para te ajudar com materiais específicos para concursos de todo o Brasil. Agora que já nos conhecemos, podemos iniciar nossa trajetória juntos. A meta é ser aprovado. Agora iniciaremos nossos estudos da Lei Complementar número 0037 de 10 de julho de 2007, que institui o Regulamento Disciplinar Interno da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza e da outras providências. Muita atenção em cada artigo lido. Não se esqueça de baixar seu PDF na descrição do vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Bons estudos. Lei Complementar número 0037 de 10 de julho de 2007 institui o Regulamento Disciplinar Interno da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou e eu sanciono a seguinte lei complementar. Título 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. O Regulamento Disciplinar dos Servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, instituído por esta lei complementar, tem a finalidade de definir os deveres, tipificar as infrações disciplinares, regular as sanções administrativas, os procedimentos processuais correspondentes, os recursos, o comportamento e as recompensas aos referidos servidores. Artigo 2º. Este regulamento aplica-se aos servidores pertencentes ao efetivo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, incluindo-se, ainda, os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, os servidores de atividades administrativas e os de nível superior. Título 2º. Disposições gerais. Capítulo 1º. Da hierarquia e da disciplina. Artigo 3º. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, sendo a hierarquia a ordenação de autoridade, em níveis diferentes de uma escala existindo superiores e subordinados, e a disciplina a rigorosa observância e acatamento das leis, regulamentos, decretos e as demais disposições legais, traduzindo-se pelo voluntário e adequado cumprimento ao dever funcional. Artigo 4º. São princípios norteadores da disciplina e da hierarquia da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 1. O respeito à dignidade humana. Inciso 2. O respeito à cidadania. Inciso 3. O respeito à justiça. Inciso 4. O respeito à legalidade democrática. Inciso 5. O respeito à coisa pública. Dicas para lembrar as palavras-chave. O respeito à justiça legal, cidadania digna e coisa pública. Artigo 5º. São superiores em razão do cargo, ainda que não pertencentes às carreiras do Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 1. Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito. Inciso 2. Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Artigo 6º. As ordens legais devem ser prontamente executadas, cabendo responsabilidade à autoridade que as determinar. Parágrafo 1º. A hierarquia confere ao superior o poder de transmitir ordens, de fiscalizar e de rever decisões em relação ao subordinado. Parágrafo 2º. Os integrantes do Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza serão subordinados à disciplina básica da mesma, onde quer que exerçam suas atividades, sujeitando-se também às normas dos órgãos onde desenvolvam suas atividades, desde que estas não conflitem com as da instituição, que são soberanas. Parágrafo 3º. No caso de dúvida acerca dos procedimentos a serem adotados nas ações práticas, será assegurado o esclarecimento ao subordinado. Artigo 7º. Todo servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza que se deparar com ato contrário à disciplina da instituição deverá adotar medida saneadora. Parágrafo único. Se detentor de hierárquica sobre o infrator, o servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza deverá adotar as providências cabíveis pessoalmente. Se subordinado, deverá comunicar às autoridades competentes. Artigo 8º. O ordenamento hierárquico da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza compreende 3 carreiras, sendo: Inciso 1. Carreira de Segurança Pública. Inciso 2. Carreira de Defesa Civil. Inciso 3. Carreira de Segurança Institucional. Artigo 9º. A precedência hierárquica, salvo nos casos a que se refere o artigo 5º desta lei, é regulada pelos cargos. Sobre a precedência hierárquica. Artigo 10. Na igualdade de cargos, terá precedência hierárquica. Inciso 1. O servidor mais antigo no cargo. Inciso 2. O servidor mais antigo na Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 3. Pela posição nas escalas numéricas, número funcional ou registros similares. Sobre deveres do servidor.
GMF. Artigo 11. São deveres do servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, além dos demais elencados neste regulamento. Inciso 1. Ser assíduo e pontual. Inciso 2. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Inciso 3. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. Inciso 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da administração. Inciso 5. Tratar com urbanidade os companheiros de trabalho e o público em geral. Inciso 6. Manter sempre atualizada sua declaração de família, de residência e de domicílio. Inciso 7. Zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda e utilização. Inciso 8. Proceder, público e particularmente, de forma que dignifique a função pública. Inciso 9. Cooperar e manter o espírito de solidariedade, afeição e camaradagem com os companheiros de trabalho. Inciso 10. Estar em dia com as leis, regimentos, regulamentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Inciso 11. Prestar continência a seu superior hierárquico. Inciso 12. Comparecer convenientemente trajado em serviço e com uniforme determinado para a ocasião. Inciso 13. Zelar pela boa apresentação individual. Parágrafo único. Fazem parte da boa apresentação individual a barba e cabelos cortados, unhas aparadas e, para o efetivo feminino, os cabelos curtos ou presos segundo os tipos prescritos, sendo permitido o uso de brincos discretos e maquiagem leve, segundo as demais disposições deste regulamento. Capítulo 2. Do uso do uniforme. Artigo 12. O uso correto dos uniformes é fator primordial na boa apresentação individual e coletiva do quadro de pessoal da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, contribuindo para o fortalecimento da disciplina e da imagem da instituição perante a opinião pública. Parágrafo 1º. É obrigatório o uso do uniforme limpo e completo pelo Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, quando em efetivo serviço, salvo por exigência do serviço prestado com a devida autorização da Direção-Geral. Parágrafo 2º. Os servidores de carreira pertencentes ao Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, quando investidos em cargos de comissão, poderão usar o uniforme, dentro da conveniência de suas atividades ou por determinação da Direção-Geral. Artigo 13. É vedado ao Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza o uso do uniforme quando: Inciso 1. Não mais pertencer ao Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 2. Passar para a inatividade. Inciso 3. Praticar atos de incontinência pública e escandalosa de vícios, jogos proibidos ou embriaguez habitual. Inciso 4. Estiver disciplinarmente afastado do cargo. Inciso 5. Estiver à disposição, com ou sem ônus para a origem, excetuados os casos previstos em convênios com outros órgãos públicos. Inciso 6. Estiver em gozo de férias ou licenças médicas. Inciso 7. Estiver afastado de suas funções para trato de interesse particular, para concorrer ou desempenhar mandato eletivo ou de representação sindical. Inciso 8. Participar de manifestações de caráter político partidárias. Capítulo 3º. Da continência. Artigo 14. Os servidores ocupantes de cargo efetivo dentro da carreira de segurança pública da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza manifestarão respeito e apreço aos seus superiores, pares e subordinados através da continência. Inciso 1. Dirigindo-se a eles ou atendendo-os, de modo disciplinado. Inciso 2. Observando a hierárquica. Inciso 3. Observando que a continência é impessoal e que visa a autoridade e não a pessoa. Inciso 4. Verificando que a continência parte sempre do servidor de menor precedência hierárquica. Inciso 5. Reconhecendo que todo servidor deve, obrigatoriamente, retribuir a continência que lhe é prestada, se uniformizado, prestará continência individual, se apaisana, responderá com um movimento de cabeça e com um cumprimento verbal. Artigo 15. Tem direito à continência. Inciso 1. A bandeira nacional, alínea A, ao ser hasteada ou arriada diariamente em cerimônia militar ou cívica. Alínea B, por ocasião da cerimônia de incorporação ou desincorporação, nas formaturas. Alínea C, quando conduzida em marcha, desfile ou cortejo, acompanhada por guarda ou por organização civil, em cerimônia cívica. Inciso 2. O hino nacional, quando executado em solenidade militar ou cívica. Inciso 3. O chefe do Poder Executivo Municipal. Inciso 4. Os superiores hierárquicos. Capítulo 4. Do comportamento do servidor. Artigo 16. Ao ingressar no Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, o servidor será classificado no comportamento,
Bom, artigo 17. Para fins disciplinares e para os demais efeitos legais, o comportamento do servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza será considerado: inciso 1. Excelente, quando no período de 4 anos não tiver sofrido qualquer punição. Inciso 2. Bom, quando no período de 3 anos não tiver sofrido pena de suspensão. Inciso 3. Insuficiente, quando no período de 2 anos tiver sofrido até 2 suspensões ou equivalentes. Parágrafo 1º. Inciso 4. Ruim, quando no período de 1 ano tiver sofrido o somatório de mais de 15 dias de suspensão. Parágrafo 1º. Para a classificação de comportamento, 2 advertências equivalerão a 1 suspensão. Parágrafo 2º. A avaliação do comportamento dar-se-á anualmente através de portaria do Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, de acordo com os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 3º. A contagem de tempo para melhoria de comportamento começará a partir da data em que se encerrar o cumprimento da punição. Parágrafo 4º. O conceito atribuído ao comportamento do servidor, nos termos do disposto neste artigo, será considerado para: inciso 1. Indicação para participação em cursos de aperfeiçoamento. Inciso 2. Submissão à participação em programa educativo, nas hipóteses dos incisos 3º e 4º do caput deste artigo, se a soma das penas de suspensão aplicadas for superior a 30 dias. Artigo 18. Anualmente será elaborado pela Corregedoria da Guarda Municipal o relatório de avaliação disciplinar do efetivo da Guarda Municipal, o qual será submetido à apreciação da assessoria jurídica e do diretor-geral. Parágrafo 1º. A Corregedoria da Guarda Municipal convidará um servidor de cada categoria profissional do Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil para acompanhar os trabalhos de formação do relatório citado no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Os critérios de avaliação terão por base a aplicação desta lei complementar. Parágrafo 3º. A avaliação deverá considerar a totalidade das infrações punidas, a tipificação e as sanções correspondentes e o cargo do infrator. Artigo 19. Do ato do diretor-geral que classificar os integrantes da instituição caberá recurso, dirigido à própria direção da instituição, devendo conter a justificativa para o recebimento deste. Parágrafo único. O recurso previsto neste artigo deverá ser interposto no prazo de 15 dias, contados da data da publicação oficial do ato impugnável e terá efeito suspensivo. Capítulo 5. Das recompensas. Artigo 20. As recompensas constituem-se em reconhecimento aos bons serviços, atos meritórios e trabalhos relevantes prestados pelo servidor. Artigo 21. São recompensas da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza: inciso 1º, condecorações por serviços prestados. Inciso 2º, elogios. Parágrafo 1º. Condecorações constituem-se em referências honrosas e insígnias conferidas aos integrantes da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza por sua atuação em ocorrências de relevo na preservação da vida, da integridade física e do patrimônio municipal, podendo ser formalizadas independentemente da classificação de comportamento, com a devida publicidade no Diário Oficial do Município e registro em pasta funcional. Parágrafo 2º. Elogio é o reconhecimento formal da administração às qualidades morais e profissionais daqueles que compõem a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, com a devida publicidade no Diário Oficial do Município e registro em pasta funcional. Parágrafo 3º. As recompensas previstas neste artigo serão conferidas por determinação do Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Capítulo 7º do Direito de Petição. Artigo 22. É assegurado ao servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza o direito de requerer ou representar, quando se julgar prejudicado por ato ilegal praticado por superior hierárquico, desde que o faça dentro das normas de urbanidade. Parágrafo único. Os requerimentos deverão ser endereçados à ouvidoria da instituição, que se encarregará de adotar as providências que julgar necessárias para o andamento dos pedidos. Título 3º. Das infrações e sanções disciplinares. Capítulo 1º. Da definição e classificação das infrações disciplinares. Artigo 23. Infração disciplinar é toda qualquer violação aos deveres funcionais, aos princípios éticos e norteadores da conduta dos integrantes da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, podendo esta transgressão se manifestar através de ação ou omissão, desde que contrarie os preceitos estabelecidos nesta lei complementar, no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e as demais leis, regulamentos, normas e disposições legais, sem prejuízo da aplicação de sanções de natureza penal.
Artigo 24. As infrações, quanto à sua natureza, classificam-se em: inciso 1º, leves; inciso 2º, médias; inciso 3º, graves. Infrações leve. Artigo 25. São infrações disciplinares de natureza leve. Inciso 1º. Chegar atrasado, sem justo motivo, a ato ou posto de serviço. Inciso 2º. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente. Inciso 3º. Deixar de usar uniforme, ou usá-lo incompleto, contrariando as normas respectivas ou trajar vestuário incompatível com a função. Inciso 4º. Suprimir a identificação do uniforme ou utilizar-se de meios ilícitos para dificultar a identificação. Inciso 5º. Descurar-se do asseio pessoal ou coletivo, conforme o artigo 11, parágrafo único, desta lei complementar. Inciso 6º. Negar-se a receber uniforme, equipamentos ou outros objetos que lhe sejam destinados ou que devam ficar em seu poder. Inciso 7º. Conduzir veículo da instituição sem autorização da unidade competente. Inciso 8º. Fumar, estando de serviço, nos locais em que tal procedimento seja vedado. Inciso 9º. Deixar de encaminhar documentos no prazo legal. Inciso 10. Negar-se a prestar continência a seus superiores, de acordo com o capítulo 3º deste regulamento. Transgressões média. Artigo 26. São transgressões disciplinares de natureza média. Inciso 1º. Faltar ou ausentar-se do serviço sem motivo justificável. Inciso 2º. Deixar de comunicar ao superior imediato ou, na sua ausência, a outro superior, informação sobre perturbação da ordem pública, logo que dela tenha conhecimento. Inciso 3º. Encaminhar documentos ao superior hierárquico comunicando infração disciplinar inexistente ou sem indícios de fundamentação fática. Inciso 4º. Desempenhar inadequadamente suas funções por falta de atenção. Inciso 5º. Afastar-se, momentaneamente, sem justo motivo, do local em que deve encontrar-se por força de ordens ou disposições legais. Inciso 6º. Deixar de apresentar-se, nos prazos estabelecidos, sem motivo justificado, nos locais em que deva comparecer. Inciso 7º. Representar a instituição em qualquer ato sem estar autorizado pela direção-geral. Inciso 8º. Deixar de se apresentar à instituição, mesmo estando de folga, após ato convocatório do diretor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 9º. Sobrepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas ou, ainda, usar indevidamente medalhas desportivas, distintivos ou condecorações, sem motivo justificado. Inciso 10. Dirigir veículo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza em desobediência às determinações contidas no Código de Trânsito Brasileiro, salvo-se em caso de emergência e no estrito cumprimento do dever. Inciso 11. Deixar de preencher relatório de atividades ou omitir informações decorrentes da operação realizada, salvo por motivo justificável. Inciso 12. Ofender a moral e os bons costumes, por meio de atos, palavras ou gestos. Inciso 13. Responder por qualquer modo desrespeitoso a servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, com função superior, igual ou inferior, ou a qualquer munícipe. Inciso 14. Deixar de zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Inciso 15. Designar ou manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou companheira ou parente até segundo grau. Inciso 16. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político-partidária. Inciso 17. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso 18. Recusar fé a documentos públicos. Inciso 19. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 18. Deixar de manter em dia a escrituração do setor onde trabalha, no que for da sua competência. Inciso 19. Permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço, em local em que seja proibida. Inciso 18. Permitir que o subordinado exerça função incompatível com suas atribuições ou proibidas por lei ou regulamento. Artigo 27. As transgressões disciplinares de natureza grave classificam-se em 4 grupos. Transgressões grave. Primeiro grupo. Parágrafo 1º. São transgressões disciplinares do primeiro grupo. Inciso 1º. Deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos praticados por servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza em função subordinada que agir em cumprimento de sua ordem. Inciso 2º. Permanecer uniformizado, não estando em serviço, em boates,
casas de prostituição, bares suspeitos, clubes de carteados, salões de bilhar, bingos ou semelhantes, locais em que se realizem corridas de cavalo ou quaisquer outros locais em que pela localização, frequência ou prática habitual, possam comprometer a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza e a Administração Pública Municipal. Inciso 3º. Deixar de comunicar a seu chefe imediato faltas graves ou crimes de que tenha conhecimento em razão da função. Inciso 4º. Deixar, quando solicitado, de prestar auxílio na manutenção ou restabelecimento da ordem pública, quando ao seu alcance. Inciso 5º. Ingerir bebida alcoólica estando uniformizado. Inciso 6º. Introduzir ou tentar introduzir bebidas alcoólicas em dependências da instituição ou postos de serviço. Inciso 7º. Solicitar a interferência de pessoas estranhas à instituição, a fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem ou benefício. Inciso 8º. Fornecer à imprensa informações que ultrapassem a sua competência ou que sejam de caráter sigiloso. Inciso 9º. Divulgar decisão, despacho, ordem ou informação, antes de oficialmente publicada. Inciso 10. Exercer atividade incompatível com a função de guarda, subinspetor, agente de segurança institucional e agente de defesa civil. Inciso 11. Assinar documentos que importem ordem ou determinação a superior. Inciso 12. Apresentar-se uniformizado quando proibido. Inciso 13. Praticar quaisquer atos que ponham em dúvida sua honestidade funcional. Inciso 14. Espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem e da disciplina da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza e do Serviço Público Municipal como um todo. Inciso 15. Apresentar-se publicamente em situação que denigra a imagem da instituição, em decorrência do consumo de bebidas alcoólicas, estando em serviço ou no uso do fardamento. Inciso 16. Fazer propaganda político-partidária nas dependências da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza ou em qualquer outro local estando fardado, vinculando a imagem do serviço público municipal a qualquer partido político ou candidato. Inciso 17. Entrar ou permanecer em comitê político ou participar de comícios estando uniformizado, salvo quando em serviço. Inciso 18. Utilizar-se do anonimato para macular ou ferir pares, superiores ou subordinados. Inciso 19. Deixar com pessoas estranhas à Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza sua carteira de identificação funcional ou simulacros. Inciso 20. Faltar com a verdade junto a depoimentos em relatórios e declarações, por ocasião de ocorrências de qualquer natureza. Inciso 21. Desempenhar inadequadamente suas funções de modo intencional. Inciso 22. Alegar doença para esquivar-se ao cumprimento do dever, sem apresentar atestados ou laudos médico-periciais, dentro dos prazos legais, que comprovem sua situação. Inciso 23. Vender, ceder, doar ou emprestar peças de uniforme e, ou equipamento ou quaisquer materiais pertencentes à instituição. Inciso 24. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado, sem a devida justificativa e autorização do chefe imediato. Inciso 25. Retirar ou tentar retirar de local sob a administração da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza objeto ou viatura, sem ordem dos respectivos responsáveis. Inciso 26. Usar expressões jocosas ou pejorativas que atentem contra a raça, a religião, o credo ou orientação sexual e cultural. Inciso 27. Participar da gerência ou administração de empresas privadas, em especial aquelas da área de segurança. Inciso 28. Omitir, em qualquer documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos. Inciso 29. Transportar na viatura, que esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoa ou material, sem autorização da autoridade competente. Transgressões graves segundo grupo. Parágrafo 2º. São transgressões disciplinares do segundo grupo. Inciso 1º. Ofender colegas com gestos, palavras ou escritos. Inciso 2º. Introduzir, distribuir ou tentar fazer, nas dependências da instituição ou em lugar público, estampas e publicações que atentem contra a disciplina ou a moral. Inciso 3º. Introduzir ou tentar introduzir em dependências da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza ou outra repartição pública, material inflamável ou explosivos sem permissão do superior hierárquico. Inciso 4º. Dificultar ao servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza em função subordinada a apresentação de reclamação, recurso ou exercício do direito de petição. Inciso 5º. Praticar violência, em serviço ou em razão dele, contra servidores ou particulares, salvo sem legítima defesa e no estrito cumprimento do dever.
Inciso 6º. Deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física de pessoas detidas ou sob sua guarda ou responsabilidade. Inciso 7º. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos privativos da Direção da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 8º. Recusar-se a auxiliar as autoridades públicas ou seus agentes que estejam no exercício de suas funções e que, em virtude destas, necessitem do auxílio imediato, desde que esteja dentro de suas atribuições. Inciso 9º. Contribuir para que pessoas detidas ou sob guarda ou responsabilidade conservem em seu poder objetos não permitidos. Inciso 10. Abrir ou tentar abrir setor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, sem autorização, salvo-se em caso de urgência ou emergência. Inciso 11. Ofender, provocar ou desafiar a autoridade ou servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza que exerça função superior, igual ou subordinada, com palavras, gestos ou ações. Inciso 12. Deixar de cumprir escala ou retardar serviço ou ordem legal, sem motivo excusável. Inciso 13. Descumprir preceitos legais durante a custódia de pessoas detidas sob sua guarda ou responsabilidade. Inciso 14. Aconselhar ou concorrer para o descumprimento de ordem legal de autoridade competente. Inciso 15. Referir-se depreciativamente às ordens legais em informações, pareceres, despachos, pela imprensa ou por qualquer meio de divulgação. Inciso 16. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos afetos à Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza que possam concorrer para ferir a disciplina ou a hierarquia ou comprometer a segurança institucional. Transgressões grave. Terceiro grupo. Parágrafo 3º. São transgressões disciplinares do terceiro grupo. Inciso 1º. Dar ordem ilegal ou claramente inexequível. Inciso 2º. Violar ou deixar de preservar local de crime. Inciso 3º. Ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas no procedimento penal, civil ou administrativo. Inciso 4º. Deixar de comunicar ato ou fato irregular que presenciar, de qualquer servidor integrante da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, mesmo quando não lhe couber intervir. Inciso 5º. Deixar de auxiliar o companheiro de serviço envolvido em ocorrência. Inciso 6º. Trabalhar em estado de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente. Inciso 7º. Praticar atos obscenos em lugar público ou acessível ao público. Transgressões grave. Quarto grupo. Parágrafo 4º. São transgressões disciplinares do quarto grupo. Inciso 1º. Extraviar, danificar ou subtrair, em benefício próprio ou de outrem, documentos de interesse da administração. Inciso 2º. Valer-se ou fazer uso de cargo ou função pública para praticar assédio sexual ou moral. Inciso 3º. Procurar a parte interessada em ocorrência para obtenção de vantagem indevida. Inciso 4º. Acumular ilicitamente seu cargo público no município de Fortaleza, com qualquer outro, nas esferas municipal, estadual ou federal, nos termos da Constituição Federal. Inciso 5º. Não acatamento de ordem superior que importe prejuízos graves à administração pública ou a terceiros. Parágrafo 5º. Verificada em processo administrativo a acumulação ilícita, desde que seja comprovada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos e, se não o fizer dentro de 15 dias, será exonerado de qualquer deles, a critério da administração. Capítulo 2º. Das sanções disciplinares. Artigo 28. As sanções disciplinares aplicáveis aos servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, nos termos dos artigos precedentes, são: inciso 1º. Ressarcimento ao erário público municipal. Inciso 2º. Advertência. Inciso 3º. Suspensão. Inciso 4º. Destituição de cargo em comissão. Inciso 5º. Demissão. Inciso 6º. Demissão a bem do serviço público. Seção 1ª. Do ressarcimento ao erário, da advertência e da suspensão. Artigo 29. O ressarcimento ao erário é a forma que o poder público municipal tem de reaver, financeiramente, o gasto que foi obrigado a suportar em decorrência do procedimento negligente, imprudente ou imperito de seus agentes, nos moldes dos artigos 99, 100 e 170 da Lei Municipal nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, e ocorrerá quando: inciso 1º. O agente público cometer infrações de trânsito, comprovadas por meio de notificações dos órgãos de trânsito. Inciso 2º. O agente público causar danos a terceiros, comprovados por meio de orçamentos próprios. Inciso 3º. Houver a perda do material de trabalho,
no que importar prejuízos ao desempenho das atividades laborais. Parágrafo único. O ressarcimento ao erário será precedido do competente processo administrativo disciplinar, o qual garantirá ampla defesa e o contraditório ao servidor envolvido, nos moldes da legislação vigente. Sobre as faltas de natureza leve. Artigo 30. A advertência será aplicada às faltas de natureza leve, terá publicidade no Diário Oficial do Município, e constará da pasta funcional individual do infrator, não sendo levada em consideração para os efeitos do disposto no artigo 17 deste regulamento. O artigo 17 citado no artigo 30, refere-se às transgressões disciplinares. Parágrafo único. Para a primeira transgressão disciplinar de natureza leve, aplica-se a pena de advertência. Para a primeira reincidência, aplica-se a pena de suspensão por 1 dia. Para a segunda reincidência, aplica-se a pena de suspensão de 2 dias. Para a terceira, aplica-se a pena de suspensão de 4 dias, seguindo-se a contagem com múltiplos de 2 até o limite de 30 dias, respeitando sempre as circunstâncias atenuantes e agravantes. Artigo 31. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada ao servidor que reincidir na prática de infrações de natureza leve e infringir as transgressões de natureza média e grave, tendo publicidade no Diário Oficial do Município, devendo, igualmente, ser averbada na pasta funcional individual do infrator, para os efeitos do disposto no artigo 17 deste regulamento. Sobre as faltas de natureza média. Parágrafo 1º. Para a primeira transgressão disciplinar de natureza média, aplica-se a pena de suspensão de 1 dia. Para a primeira reincidência, aplica-se a pena de suspensão de 3 dias. Para a segunda reincidência, aplica-se a pena de suspensão de 6 dias, seguindo-se a contagem com múltiplos de 3 até o limite de 30 dias, respeitando sempre as circunstâncias atenuantes e agravantes. Sobre as faltas de natureza grave. Parágrafo 2º. As transgressões disciplinares de natureza grave, do primeiro grupo, comina-se a pena de suspensão de 3 dias. Para a primeira reincidência, a pena cominada será de 5 dias. Para a segunda reincidência, a pena cominada será de 10 dias, seguindo-se a contagem com múltiplos de 5 até o limite de 90 dias. Parágrafo 3º. As transgressões disciplinares de natureza grave, do segundo grupo, comina-se a pena de suspensão de 5 dias. Para a primeira reincidência a pena cominada será de 10 dias. Para a segunda reincidência, a pena cominada será de 20 dias, seguindo-se a contagem com múltiplos de 10 até o limite de 90 dias. Parágrafo 4º. As transgressões disciplinares de natureza grave, do terceiro grupo, comina-se a pena de suspensão de 10 dias. Para a primeira reincidência, a pena cominada será de 15 dias. Para a segunda reincidência, a pena cominada será de 30 dias, seguindo-se a contagem com múltiplos de 15 até o limite de 90 dias. Parágrafo 5º. As transgressões disciplinares de natureza grave, do quarto grupo, comina-se a pena de suspensão de 21 a 30 dias. Para a primeira reincidência, a pena cominada será de até 60 dias, não inferior à pena de transgressão. Para a segunda reincidência, a pena cominada será de 90 dias. Artigo 32. Durante o período de cumprimento da suspensão, o servidor perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, exceto quando houver conveniência para o serviço, quando a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia da remuneração, sendo o servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em exercício. Seção 2ª. Da demissão. Artigo 33. Será aplicada a pena de demissão, conforme determina o artigo 211, parágrafo 3º, da Lei Municipal nº 6.794, Estatuto dos Servidores, de 27 de dezembro de 1990, nos casos de: inciso 1º, crime contra a administração pública; inciso 2º, abandono de cargo, quando o servidor faltar, sem justa causa, ao serviço por mais de 30 dias consecutivos; inciso 3º, faltas ao serviço, sem justa causa, por mais de 60 dias interpolados durante o período de 12 meses; inciso 4º, improbidade administrativa; inciso 5º, infringência ao disposto no artigo 27, parágrafo 4º, inciso v, deste regulamento; artigo 27, parágrafo 4º, são transgressões disciplinares do quarto grupo. Inciso 6º, ofensa física, em serviço, a servidor ou particular, salvo sem legítima defesa própria de outrem ou em defesa do patrimônio público municipal. Inciso 7º, aplicação irregular de dinheiro público,
Inciso 8º. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Inciso 9º. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 10. Acumulação ilegal de cargos públicos, ressalvado o disposto no artigo 27, parágrafo 5º, desta lei complementar. Veja na íntegra o que fala o artigo 27 em seu parágrafo 5º desta lei. Artigo 27. Parágrafo 5º. Verificada em processo administrativo acumulação ilícita, desde que seja comprovada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos e, se não o fizer dentro de 15 dias, será exonerado de qualquer deles, a critério da administração. Inciso 11. Transgressões ao artigo 168, incisos 10 a 15, da Lei Municipal nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990. Veja na íntegra o que fala o artigo 168 desta lei. Atenção! Artigo 168. Ao servidor é proibido, inciso 10, exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comandatário. Inciso 11. Participar de gerência de administração de empresa privada e, nessas condições, transacionar com o Estado. Inciso 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Inciso 13. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Inciso 14. Proceder de forma desidiosa. Inciso 15. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência transitórias. Artigo 34. As penalidades poderão ser abrandadas pela autoridade que as tiver de aplicar, levadas em conta a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias atenuantes e o anterior comportamento do servidor. Artigo 35. Uma vez submetido ao inquérito administrativo, o servidor só poderá ser exonerado a pedido, depois de ocorrida a absolvição ou após o cumprimento da penalidade que lhe houver sido imposta. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica, a juízo da autoridade competente, para impor a penalidade, aos casos previstos nos incisos 2º e 3º do artigo 33 desta lei. Vejamos o que diz o artigo 33. Inciso 2º. Abandono de cargo, quando o servidor faltar, sem justa causa, ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Inciso 3º. Faltas ao serviço, sem justa causa, por mais de 60 dias interpolados durante o período de 12 meses. Seção 3ª. Da demissão a bem do serviço público. Artigo 36. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor, de conformidade com o artigo 211, parágrafo 3º, da Lei Municipal nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990. Inciso 1º. Praticar, em serviço ou em razão dele, atos atentatórios à vida e à integridade física de qualquer pessoa, salvo sem legítima defesa própria ou de outrem ou em defesa do patrimônio público municipal. Inciso 2º. Praticar crimes hediondos previstos na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, alterada pela Lei Federal nº 8.930, de 6 de setembro de 1994, crimes contra a administração pública, a fé pública, a ordem tributária e a segurança nacional, bem como de crimes contra a vida, salvo sem legítima defesa, mesmo que fora de serviço. Atenção com o que diz o inciso 2º e sua ressalva. Salvo sem legítima defesa, mesmo que fora de serviço. Inciso 3º. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Inciso 4º. Conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública. Inciso 5º. Praticar insubordinação grave. Inciso 6º. Receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Inciso 7º. Exercer a advocacia administrativa. Inciso 8º. Praticar ato de incontinência pública e escandalosa ou dar-se ao vício de jogos proibidos, quando em serviço. Inciso 9º. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, desde que o faça dolosamente, com prejuízo para o município ou para qualquer particular. Título 4º. Da Ouvidoria da Corregedoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Capítulo 1º. Da Ouvidoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Artigo 37. Fica criada a Ouvidoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, como setor vinculado diretamente à Diretoria-Geral da Guarda Municipal e que terá a seguinte composição.
Inciso 1º. Um ouvidor. Simbologia DAS1. Inciso 2º. 2 auxiliares de ouvidoria. Simbologia DN1. Artigo 38. Os cargos de ouvidor e de auxiliar de ouvidoria são cargos em comissão integrantes da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. O chefe do Poder Executivo Municipal, através de decreto, regulamentará os cargos de ouvidor e de auxiliar de ouvidoria, bem como indicará suas respectivas gratificações. Sobre a ouvidoria e suas competências. Artigo 39. A ouvidoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza tem as seguintes competências. Inciso 1º. Receber e encaminhar à Direção-Geral as denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos ou que contrariem o interesse público, praticado por servidores públicos, em todos os seus níveis, da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 2º. Realizar diligências nas unidades da administração, sempre que necessário, para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Inciso 3º. Manter sempre o sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, providenciando junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes, de acordo com as disponibilidades de cada órgão. Inciso 4º. Manter serviço telefônico gratuito, quando possível, destinado exclusivamente a receber denúncias ou reclamações. Inciso 5º. Manter atualizado o arquivo de documentação relativa às denúncias, reclamações e representações recebidas. Inciso 6º. Elaborar e publicar, trimestralmente, relatório de suas atividades e, anualmente, a consolidação dos 4 relatórios trimestrais sobre a ouvidoria e suas atribuições. Artigo 40. O ouvidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza tem como atribuições. Inciso 1º. Propor ao diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza a instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidade administrativa, civil e criminal, fazendo à Polícia Civil, ao Ministério Público ou ainda ao Poder Judiciário as devidas comunicações, quando houver indícios ou suspeita de crime. Inciso 2º. Requisitar, diretamente e sem qualquer ônus de qualquer órgão municipal, informações, certidões, cópia de documentos ou volumes de autos relacionados com a investigação em curso. Inciso 3º. Recomendar a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 4º. Recomendar aos órgãos da administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas. Inciso 5º. Monitorar o andamento de procedimentos administrativos enviados ao Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza ou à Corregedoria-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, a fim de que sejam cumpridas as sugestões propostas. Inciso 6º. Imputar responsabilidades aos membros da Corregedoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza ou aos membros da comissão processante, no caso de paternalismo, protecionismo ou qualquer outra forma violadora do direito, que possa ensejar ou levar à impunidade. Artigo 41. No que se refere exclusivamente a infrações envolvendo servidores do quadro dos profissionais da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, e atribuída ao Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza competência para: inciso 1º. Determinar a instauração, alínea A, das sindicâncias em geral, alínea B, dos procedimentos especiais de exoneração em estágio probatório, alínea C, dos inquéritos administrativos. Inciso 2º. Decidir, por despacho, os processos de inquérito administrativo, nos casos de: alínea A, absolvição, alínea B, suspensão resultante de desclassificação da infração ou de abrandamento da penalidade, alínea C, suspensão ou demissão, nas hipóteses de abandono do cargo, faltas ao serviço, sem justa causa, por mais de 60 dias interpolados durante o ano, ou ineficiência no serviço, nos termos da legislação específica. Parágrafo único. A competência estabelecida neste artigo abrange as atribuições para decidir os pedidos de reconsideração, apreciar e encaminhar os recursos e os pedidos de revisão de inquérito ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 42. Os auxiliares de ouvidoria serão responsáveis pelo atendimento direto das denúncias. Dessa maneira, poderão executar as mesmas atribuições do ouvidor, quando na ausência deste.
Artigo 43. Para a consecução de seus objetivos, a Ouvidoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza atuará: inciso 1º, por iniciativa própria, em decorrência de denúncias, reclamações e representações de qualquer do povo ou de entidades representativas da sociedade. Inciso 2º, por solicitação do Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Capítulo 2º, da Corregedoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Artigo 44. Fica criada a Corregedoria no âmbito da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, sendo um setor autônomo e independente, responsável pela apuração das infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, as correções em seus diversos setores e a apreciação das representações relativas à atuação irregular de seus membros. Sobre o Corregedor e suas competências. Artigo 45. A Corregedoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza compete: inciso 1º, apurar as infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes do quadro dos profissionais da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 2º, realizar visitas de inspeção e correções extraordinárias em qualquer unidade da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 3º, apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular de servidores integrantes do quadro dos profissionais da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 4º, promover investigação sobre o comportamento ético, social e funcional dos candidatos a cargos na Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, bem como dos ocupantes desses cargos em estágio probatório e dos indicados para o exercício de chefias, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 46. A Corregedoria será composta de uma comissão processante e uma comissão de sindicância, formadas cada uma por 3 servidores municipais e terá a seguinte estrutura. Inciso 1º, um corregedor, simbologia DNES 2. Inciso 2º, 2 auxiliares de corregedoria, simbologia DAS 3. Inciso 3º, um presidente de comissão de sindicância, simbologia DAS 1. Inciso 4º, 2 secretários, simbologia DN1. Artigo 47. Os componentes da comissão processante e da comissão de sindicância da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza deverão ser servidores de carreira, estáveis no serviço público municipal, ter preferencialmente formação acadêmica em direito, ter conhecimento da legislação municipal e, ainda, gozarem de comportamento funcional excelente. Parágrafo 1º. O cargo de corregedor será preenchido por indicação do chefe do Poder Executivo Municipal e recairá em um servidor da Prefeitura de Fortaleza, que se enquadre nas condições expostas no caput deste artigo, e que tenha experiência profissional em sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Artigo 48. O diretor-geral encaminhará ao chefe do Poder Executivo os nomes dos servidores que se encontrarem habilitados para ocupar os cargos descritos no artigo 45 desta lei complementar, para análise e posterior nomeação. Parágrafo único. O chefe do Poder Executivo Municipal, através de decreto, disporá sobre a regulamentação dos cargos de corregedor, de auxiliar de corregedoria, de presidente da comissão de sindicância e de secretários, bem como indicará suas respectivas gratificações. Sobre o corregedor e suas atribuições. Artigo 49. O corregedor tem como atribuições: inciso 1º, assistir o diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza nos assuntos disciplinares. Inciso 2º, manifestar-se sobre assuntos de natureza disciplinar que devam ser submetidos à apreciação do diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, bem como indicar a composição da comissão processante. Inciso 3º, dirigir, planejar, coordenar e supervisionar as atividades, assim como distribuir os serviços da Corregedoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Inciso 4º, apreciar e encaminhar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular de servidores integrantes do quadro dos profissionais da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, bem como propor ao diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza a instauração de sindicâncias administrativas e de procedimentos disciplinares, para a apuração de infrações administrativas atribuídas aos referidos servidores. Inciso 5º, avocar, excepcional e fundamentadamente, processos administrativos disciplinares e sindicâncias administrativas instauradas para a apuração de infrações administrativas atribuídas a servidores integrantes do quadro dos profissionais da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza.
Inciso 6º. Responder às consultas formuladas pelos setores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza sobre assuntos de sua competência. Inciso 7º. Determinar a realização de correções extraordinárias nas unidades da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, remetendo sempre relatório reservado ao diretor-geral da Guarda. Inciso 8º. Elaborar e encaminhar à assessoria jurídica e ao diretor-geral a lista de classificação anual dos servidores pertencentes ao efetivo da Guarda Municipal. Inciso 9º. Remeter ao diretor-geral da Guarda Municipal relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos servidores integrantes do quadro dos profissionais da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza em estágio probatório, propondo, se for o caso, a instauração de procedimento especial, observada a legislação pertinente. Sobre os auxiliares de corregedoria e suas atribuições. Artigo 50. São atribuições dos auxiliares de corregedoria. Inciso 1º. Preparar o local onde serão instalados os trabalhos da comissão processante. Inciso 2º. Assistir e assessorar o corregedor no que for solicitado ou se fizer necessário. Inciso 3º. Guardar sigilo sobre os fatos e assuntos tratados na corregedoria. Inciso 4º. Evitar a comunicação entre as testemunhas processuais durante as audiências. Inciso 5º. Propor medidas no interesse dos trabalhos da comissão processante. Inciso 6º. Assinar atas e termos. Inciso 7º. Participar da elaboração do relatório conclusivo sobre o presidente da comissão de sindicância e suas atribuições. Artigo 51. São atribuições do presidente da comissão de sindicância. Inciso 1º. Instalar os trabalhos da comissão sindicante. Inciso 2º. Exercer a presidência e a representação dos trabalhos da comissão sindicante, dirigindo todas as ações necessárias ao bom desempenho daquela. Inciso 3º. Efetuar a designação dos demais membros para exercerem as funções de secretariado aos trabalhos. Inciso 4º. Determinar as notificações das pessoas que forem parte da sindicância. Inciso 5º. Determinar a lavratura dos termos dos atos praticados pela comissão sindicante. Inciso 6º. Estipular os locais, horários e prazos a serem cumpridos pelos membros e partes da sindicância. Inciso 7º. Assinar todo e qualquer documento necessário ao desenvolvimento dos trabalhos. Inciso 8º. Laborar no sentido de que os direitos legais do sindicado sejam rigorosamente obedecidos. Inciso 9º. Providenciar as qualificações das partes e reduzir a termo as declarações prestadas. Inciso 10. Determinar diligências e os demais atos processuais, juntadas de documentos, desde que de interesse da comissão de sindicância. Inciso 11. Manter informados o corregedor e o diretor-geral da Guarda Municipal acerca do andamento dos trabalhos de sindicância. Inciso 12. Determinar o encerramento dos trabalhos de apuração. Inciso 13. Emitir o relatório final, juntamente com o encaminhamento dos autos ao corregedor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, sobre os secretários da comissão de sindicância e suas atribuições. Artigo 52. Os secretários da comissão de sindicância têm como atribuições: inciso 1º. Atender às determinações do presidente da comissão. Inciso 2º. Preparar o local de trabalho e todo o material necessário e imprescindível às apurações dos fatos em análise. Inciso 3º. Ter cautela nos seus escritos. Inciso 4º. Montar o processo de sindicância. Inciso 5º. Rubricar os documentos que produziram atuar. Inciso 6º. Receber e expedir papéis e documentos atinentes à apuração dos fatos. Inciso 7º. Juntar aos autos as vias das notificações. Inciso 8º. Organizar o arquivo de processos e peças processuais. Inciso 9º. Guardar sigilo e comportar-se com discrição e prudência. Encerramos por aqui a primeira parte da Lei Complementar número 0037 de 10 de julho de 2007, que institui o Regulamento Disciplinar Interno da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Clique no Regulamento Disciplinar Parte 2 e bons estudos. Espero ter contribuído para os seus estudos. E não deixe de nos seguir no Instagram, Facebook e canal no YouTube. Sua ajuda é essencial para o nosso crescimento. Concursos Brasil. A nossa meta é aprovar.